Essa semana, de 24 a 28 de outubro, será destinada à divulgação e valorização do patrimônio cultural inventariado de Palma. Cada dia, iremos falar sobre a valorização e preservação do patrimônio cultural, material e imaterial é de extrema importância para que se perpetue a história ao longo dos anos. Minutos do Patrimônio Cultural. Dia 1. Prédio da Prefeitura Municipal de Palma. O prédio da Prefeitura, com seus mais de 100 anos de história, é um importante portador de valores históricos, arquitetônicos e faz parte da memória dos moradores locais e da história municipal. Foi inaugurado no ano de 1905, com a construção executada por ordens do Coronel Firmo de Araújo, intendente do município. A edificação possui 2 pavimentos e planta retangular. Possui uma dimensão de área construída de 535 metros quadrados, somando os 2 pavimentos. Sua arquitetura é eclética. Possui fachada frontal adornada e fachadas laterais e posteriores mais simples. As paredes são de alvenaria de tijolo e de barro vermelho e possui espessuras variadas. O primeiro pavimento possui laje de pedra e os cômodos são pavimentados com piso cerâmico. A fachada principal possui ritmo, dado pelas janelas e detalhes, além de simetria e verticalidade, dada pelas colunas e barrados. É ornada por 6 colunas. As colunas se encontram sobre base retangular com recorte geométrico tipo losango. A fachada frontal possui entre cornijas e beiral de madeira frontão, onde se encontra na alvenaria a inscrição Prefeitura. Enorme a função e importância dessa edificação, pelo fato de sempre ter sido sede do poder público municipal, tendo sido palco de importantes momentos e decisões da história de Palma. O edifício constitui um importante elemento arquitetônico, parte da paisagem da cidade e ícone de grande importância estilística para o município. O município possui, no prédio da Prefeitura Municipal de Palma, um importante elemento de identificação, e qualquer intervenção que descaracterize o bem pode ser uma perda irreparável para a sociedade, memória e histórias locais. Por esse mérito que o mesmo teve seu processo de tombamento concluído em 4 de novembro de 2019, através do Decreto 1463. Minutos do Patrimônio Cultural. Dia 2. Túnel Coronel Firmo de Araújo. O Coronel Firmo de Araújo Pereira foi responsável pela fundação e desenvolvimento do município de Palma. Filho de Luísa Pereira e Antônio de Araújo Barbosa, nasceu em Barbacena no ano de 1847. A seus avós é atribuída a fundação de Miracema e, por tal fato, Firmo de Araújo se mudou para lá, a fim de obter seus estudos em Pádua. Na juventude, Firmo de Araújo chegou à terra das Minas de Ouro, denominada Arraial do Capivara, onde se estabeleceu e formou família, proporcionando o crescimento e desenvolvimento do local até fundar o município de Palma, que seguiu os mesmos moldes de Miracema. O Coronel Firmo de Araújo ficou conhecido pela sua dedicação em tornar Palma um município grande e desenvolvido, proporcionando as melhores condições de moradia e trabalho para os habitantes, mas também carrega consigo o terror de todos da região de Palma e Miracema por causa das atrocidades que fazia àqueles que não eram de seu feitio. Por ser tratar de uma figura emblemática
e de personalidade dúbia, que tratava com amor aos próximos, mas punia, sem remorsos, aquele que julgava merecer. Firmo de Araújo tornou-se lenda em Palma e região. Muitos possuem um sentimento de gratidão pelo trabalho feito em Palma, mas, ao mesmo tempo, sentem desprezo e receio da imagem do coronel Firmo de Araújo, que foi assassinado em 1912 por um grupo de revolucionários que não acreditavam na forma ríspida de administração exercida por ele. A morte do coronel Firmo de Araújo é lembrada até hoje pelos habitantes de Palma, recheando o imaginário com lendas e mitos sobre a figura do coronel. Minutos do Patrimônio Cultural. Dia 3. Igreja Matriz São Francisco de Assis. Fundada em 1919, é o principal prédio religioso da cidade e sua construção remonta ao próprio início da ocupação do município. Sob os cuidados da Diocese de Leopoldina, celebrações religiosas são constantemente ofertadas. A igreja foi inventariada no exercício 2012. De modo geral, o imóvel guarda bom estado de conservação, os materiais originais são mantidos em sua maioria, a pintura não possui danos significativos, a estrutura não mostra sinais de deturpo. Ao longo dos anos são realizadas algumas intervenções para a manutenção e preservação do patrimônio religioso de nossa cidade. Dentre as intervenções, algumas alterações aconteceram, como o forro, que possuía pinturas decorativas, recebeu um forro abaulado com material metálico, entre outras. Minutos do Patrimônio Cultural. Dia 4. Ponte de Ferro de Cisneros, monumento centenário. A Ponte de Ferro de Cisneros é um marco na memória coletiva e do desenvolvimento daquela comunidade. Trata-se de um dos equipamentos remanescentes da malha ferroviária, cuja monumentalidade e singularidade, em vista do contexto em que está inserida, transformou-se em símbolo e atrativo do distrito. Construída por uma empresa de engenharia inglesa no início da década de 1880, uma vez que a estação ferroviária do distrito foi inaugurada em 1883, na linha de Manhuaçu, vinculada à Estrada de Ferro Leopoldina, a primeira ferrovia do estado de Minas Gerais. A ponte funciona como elemento de ligação entre as margens do rio Pomba e o distrito de Cisneros e Itapiruçu. A ponte possui 115 metros de comprimento por 6 de largura. A cabeceira do lado de Cisneros, a área se encontra em processo de ocupação, com a presença de residências, de um pavimento e partidos variados e algumas edificações em construção. Na cabeceira do distrito de Itapiruçu, a área é ocupada por propriedades rurais, em sua maioria. A mata ciliar do rio se encontra em bom estado de conservação na margem de Cisneros. Na lateral oposta, a mesma foi substituída por pastagem. Desativada e sem receber os cuidados necessários, a ponte de ferro sofreu danos ao longo dos anos, até que em 2014, a partir da demanda de moradores da região, ela foi reformada e recebeu oficialmente o nome de Ponte Edivaldo Souza Lima, farmacêutico prático falecido, conhecido como médico de Cisneros, porém ainda é reconhecida popularmente como Ponte de Ferro de Cisneros. Minutos do Patrimônio Cultural. Dia 5. Cachoeira do Retiro em Itapiruçu. A Cachoeira do Retiro é um importante conjunto paisagístico natural do município de Palma, sendo ponto de encontro e diversão dos moradores. É uma corredeira de água sobre formações rochosas, chamada de cachoeira pelos locais. Localizada no rio Pomba,
a 1,5 km do distrito de Cisneiros e 500 metros do distrito de Itapiruçu, na zona rural de Palma. A corredeira possui uma largura aproximada de 175 metros, indo de uma margem à outra do Rio Pomba. Apesar de ser uma propriedade particular, a área serve como espaço de lazer para moradores do município de Palma e região, que se reúnem na área nos fins de semana ou em dias quentes para fins de lazer e recreação. Além disso, a área é utilizada por moradores da área para subsistência e atividades com pesca, lavagem de roupas e etc. O sítio natural é marcado por vegetações de pequeno, médio e grande porte, mas muitos da mata ciliar do Rio Pomba foi substituído por pastagem e plantações de eucaliptos. A Cachoeira do Retiro se encontra íntegra. Não houve alterações no curso do rio ou fatores que afetassem as águas do Rio Pomba drasticamente. A mata ciliar do Rio Pomba se encontra bastante degradada. Tem sido substituída por pastagens e plantações de eucalipto em grandes partes. Fator de grande risco para a preservação não só da cachoeira, como o Rio Pomba. Outro fator de degradação, a construção de estrutura do entorno da cachoeira, com bar, estacionamento, banheiros e área de camping. As instalações visam oferecer melhor infraestrutura para os usuários da área. Minutos do Patrimônio Cultural. Realização: Prefeitura Municipal de Palma, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Divulgação: Rádio Criativa e Rádio Aba FM 104,9. Rádio Criativa. 24 horas com você.